Queridos amigos, que alegria! TV A Caminho da Luz na sua casa, com o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro é No Mundo Maior. Queridos amigos, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos fazer uma pequena sinopse do programa passado, porque estamos estudando o capítulo 11º, tema o sexo. André Luiz participa de uma reunião no mundo espiritual com um pouco mais de 200 espíritos que estavam recebendo de um espírito, poderíamos dizer, iluminado, mensagens sobre o grande desastre que a humanidade viveu ao longo de todos os seus tempos por conta do desregramento sexual, que é um vício que nós ainda não aprendemos a combater. Num determinado momento ele diz até que nós vamos ter que montar uma guerrilha, uma guerra para combater esse vício que com certeza tem arrastado muitos ao longo da humanidade por grandes caminhos de sofrimento. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador, rogando a Jesus que abençoe o nosso programa, o nosso encontro, e que possamos penetrar no espírito da letra, compreendendo as informações que André Luiz transcreveu através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Então que o nosso encontro possa ser marcado por muita beleza, por muito entusiasmo e por informações que nos cheguem trazendo-nos o bálsamo e o refrigério sobre este assunto importante. Vamos iniciar então, dando continuidade nesse capítulo, o segundo programa. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rogaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-os sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento? Não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra, e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias.
Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, e contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre que, desse modo, se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. Então nós vemos o comentarista sobre o tema fazendo uma alusão a Jesus, comentando, por exemplo, que Jesus ele não constituiu uma família propriamente dita, mas que tinha muitos seguidores. E aquilo para Jesus era a extensão do amor. A forma de sexo para cada pessoa ela é diferente. Se eu pegar Chico Xavier, ele compreendia o sexo como determinada situação. Um abraço, por exemplo, transmitia muita paz, muita luz. Para Jesus era uma forma ainda mais sublimada, como se eu perguntar para um primata, para determinadas coletividades, verão de outras formas. O importante é compreendermos que, se nós hoje temos domínio nesta matéria, nós temos a oportunidade de auxiliar aqueles que não têm. Se nós temos a oportunidade de compreender a matéria como estamos compreendendo, e às vezes nós temos ao nosso lado pessoas que têm um desequilíbrio e aceitam que tem este desequilíbrio, passe o link dos programas. Não devemos guardar para nós apenas o que julgamos ser importante. Devemos também orientar. É fácil condenar, é fácil apontar o equívoco, é fácil censurar, mas nós temos que ser os diferentes. Se eu vejo que eu não tenho, por exemplo, este problema, mas eu tenho uma pessoa que tem, ver uma forma sem humilhar aquela pessoa, sem rebaixar, sem menosprezar, sem diminuir, ver uma forma de levar o alento também. Caridade não é apenas dar comida, não é apenas dar dinheiro, não é apenas dar agasalho, não é apenas a esmola. Caridade é também levar informação. Caridade também é levar o amparo. Caridade também é levar o remédio. Não apenas aquele remédio que nós compramos numa farmácia ou numa drogaria. Remédio também se faz com o consolo. E Jesus foi o maior expoente neste assunto, levando para as criaturas, independente se os seus problemas eram atrelados à sexualidade ou não, ele levava um pouco da paz, da luz e do entendimento. Interessante como ele cita Jesus, que para nós é a entidade mais iluminada que passou pela Terra até o presente momento. Nós vamos referir a história daquela adúltera. Era um costume entre o povo judaico de que quando uma mulher era pega em adultério, era levada em praça pública e, de uma certa maneira, ela era morta com pedradas e pedaços de pau. Era uma morte terrível. E eles queriam pegar Jesus. Sabendo que Jesus estava num determinado lugar, eles levaram a adúltera até perto de Jesus. Jesus estava escrevendo na areia, escrevendo frases, e eles acharam estranho porque Jesus não se perturbou e não se conturbou com aquela turba que vinha enfurecida. Quando chegaram perto de Jesus, um silêncio reinou entre eles, e um deles disse: Senhor, está nas nossas leis que quando uma mulher é pega em adultério, que nós deveríamos apedrejá-la em praça pública. Jesus serenamente continua escrevendo na areia.
Isso despertou daqueles homens, daquelas pessoas, uma curiosidade. O que Jesus poderia estar escrevendo na areia? E depois vem Chico Xavier com uma mensagem lindíssima, explicando para nós que Jesus havia colocado o nome de cada um deles que ali estava com o seu devido defeito. Jesus levanta calmamente e Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Eles foram vendo as frases e foram indo e jogando as pedras e os pedaços de pau no chão. Jesus ficou diante da adúltera e ela então interrogou o mestre: por que não fizestes tu que fosse cumprida a lei? E ela diz: minha irmã, vá e não peques mais. Olha o grande ensinamento que Jesus deu. Mas havia um ensinamento muito mais profundo que quando os discípulos, que também, de uma certa forma, estranharam a posição de Jesus, porque era um costume entre eles, quando eles estavam retornando, Pedro lhe pergunta: Senhor, por que não permitiu que aquela mulher fosse apedrejada? E Jesus diz: Pedro, há muito mais coisa que vocês têm que saber. Não é só o ato que gera o pecado. Todo aquele que pensa já está cometendo o pecado. Veja, a profundidade que a psicologia moderna vai ter que se adentrar nos ensinamentos de Jesus, legado há mais de 2000 anos. Continuemos a leitura. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo, é entregar-se inerte à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que culminam ao exclusivismo. Pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longes no coração. O amor encontrará sempre mundos novos, e para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós, esprende, sem desmaio, a claridade libertadora, no pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida.
Aqui nós percebemos que a nossa mente, ela é um artigo tão forte dentro do nosso ser que tem a capacidade de delinear os nossos ideais. E tem muitas pessoas que o seu ideal, ao acordar até ao dormir, é ficar preso a este tipo de criação. Nós vimos no livro Missionários da Luz uma família, uma mãe viúva, o filho e a filha. E a mãe, ela estava sendo obsediada pelo antigo companheiro que já estava no mundo espiritual. Eram dois personagens, o encarnado e o desencarnado, que não eram ruins, mas ficavam naquele pensamento de menor esforço, de desânimo, de acalento, tudo é difícil, e nutriam a vida daquela forma. O filho, ele se ligou, era recém-casado, mas ele se ligou voluntariamente quando ele dormia, ele ia em busca da sexualidade. E ele se ligou a duas entidades que pensavam e agiam da mesma forma. E ambos, mãe e filho, imaginavam que a mediunidade, por exemplo, seria a tábua de salvação para, no caso da mãe, tirar o pensamento de desânimo, de revolta, de amargura, de depressão, e o filho imaginava que a mediunidade removeria de si aquelas ideias, aquelas necessidades, aquelas vontades que ele nutria. E ali nós vimos o benfeitor intuindo a filha, que era mais equilibrada, que tinha um pensamento mais reto e elevado, a não colocar na mediunidade a tábua da salvação, que eles só conseguiriam efetivamente receber o auxílio se eles conseguissem lutar intimamente com as suas próprias necessidades. É o que o Espírito ratifica em mais um momento da sua fala. Se nós não tivermos a vontade de mudar, se nós não assumirmos em primeiro lugar que isto não é o normal, que eu não posso viver em função do sexo, que o sexo é um complemento à minha felicidade, mas não pode ser uma coisa doentia, naturalmente eu conseguirei sim desvencilhar aos poucos desta algema que ainda me mantém cativo de determinadas sensações, pensamentos e necessidades. É interessante também que ele faz uma menção sobre a questão do respeito recíproco. Numa das obras de André Luiz, que nós já estudamos, tem um caso de uma mulher que tinha uma vida reta e o marido era um aventureiro, tinha muitas experiências fora do lar. E é interessante nós notarmos que o amigo espiritual estava explicando a André Luiz que geralmente os espíritos nos acompanham, principalmente no caso dessas pessoas que fazem o sexo desregrado, espíritos da mesma natureza. E eles então foram estudar aquele caso, chegaram na casa daquela mulher e perceberam que era uma mulher que estava sempre em prece, era uma mulher que tinha Jesus no coração, o lar era muito bem amparado. E é interessante que quando chega o marido, eles jantam, depois eles vão para o quarto e é natural, vão ter um relacionamento de um casal. E eles perceberam que André Luiz estava no quarto antes de começar uma relação e eles perceberam, e foi para isso que André Luiz foi levado ali, que os espíritos que estavam com ele não entravam dentro da casa. Ficaram na porta, angustiados, querendo entrar de qualquer maneira. Porque quando ele tinha as outras relações, eles também usufruíam daquela energia, mas dentro de casa não. E engraçado que quando o casal fechou a porta, o mentor disse para André Luiz, vamos embora, eles têm que ficar na intimidade, né? Então André Luiz começa a perceber que o desregramento sexual, acompanhado de espíritos imperfeitos, é somente para quando existe, de uma certa maneira, existe a sexualidade desregrada. Em que lugares sagrados como o lar? Não, porque existe o respeito e os benfeitores espirituais quiseram quando há alguém na casa que tem um pensamento
positivo, um pensamento voltado ao bem. Vamos continuar a leitura. O cativeiro, nos tormentos do sexo, não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta, só o Espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo o auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros. Assim, na doutrinação, como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Notei que a pregação terminara em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos. Não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores, preocupados em armar ao efeito com palavras balofas. Nasciam do verbo inflamado, de amor fraternal, de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos ainda frágeis e menos felizes. Então aqui nós vimos os comentários deste ilustre personagem que causaram em André Luiz uma nova lição, um novo aprendizado, em que ele mesmo diz que aquilo não foi mera convenção, não foi mera reunião, não foram explicações a nível científico. Ele viu sim um orador inflamado no conhecimento, no entendimento e procurando levar um pouco de informação sobre um assunto alusivo a milhares de pessoas que enfrentam estes dramas, que enfrentam estes problemas e que passam pelas tramas do sexo e da necessidade da sua corrigenda evolutiva. Antes dele passar para as perguntas, ele percebeu, André Luiz, que daqui a pouco algumas pessoas vão se aproximar para fazer perguntas. Nós não podemos esquecer que o assunto da sexualidade é um assunto de muita complexidade, porque é um assunto que, como ele mesmo diz no final, quando estava terminando a sua pregação, que somente uma pessoa é capaz de se ajudar, que é ela mesma. Não existe médicos, não existe escritores, não existe nada na sociedade que possa mudar o nosso conceito, mudar a nossa maneira de pensar, se não for nós mesmos. É verdade que a medicina pode nos orientar. É verdade que as religiões podem nos encaminhar, mas o esforço, a dedicação é nossa. E quando nós partimos para esse caminho do sexo desregrado, como vemos hoje em especial na sociedade, nós vemos acompanhar ao sexo drogas, bebidas alcoólicas, é um conjunto de vicissitudes que estão interligados. E é interessante que nós percebemos que não tem fim. A pessoa sai de uma festa e já está elaborando qual vai ser o dia da próxima festa. É um vício mesmo. É um vício que acaba levando a pessoa a ter o pensamento única e exclusivamente nesse ato. E, logicamente, como nós já abordamos, existe a questão dos afins. Os afins se atraem.
Quais são os espíritos que se afinizam a esse tipo de pessoas e que passam a acompanhá-las no seu dia a dia? Espíritos da mesma natureza. Vamos continuar a leitura, que aqui agora vai ter mais um ensinamento interessante para todos nós. Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite e, com efeito, fizeram-se várias indagações com respostas preciosas, por elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos, na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, esposaram os princípios freudianos com bases de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? Então aqui nós vimos uma pergunta que veremos a beleza da resposta falando sobre as questões de Freud, as questões da psicanálise, as questões da psicologia, em que tem como assunto imputar na sexualidade todos os problemas do ontem. E aí nós vamos ver que alguns seguidores de Freud já mudaram algumas concepções, mostrando que nem tudo é oriundo do sexo, que tem determinadas situações que caminham oriundas de outros desafios. E aqui ele pergunta, como é que se vê tudo isto? Quem está com a razão? Como devemos considerar? Como devemos ver à luz da psicologia do mundo, à luz da psicologia do espírito? Esta questão, já que o assunto que estamos tratando na Assembleia de hoje é sobre este. Então, uma pergunta atual, é uma pergunta inteligente, é uma pergunta que tem a sua finalidade e é uma pergunta que vamos aprender muito com a resposta que o amigo espiritual dará para ele e que serve também para nós outros. O sábio instrutor não se fez rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud. E por duas correntes distintas
de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior, que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudiano, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos por nossa vez que as três escolas se identificam, portadoras, todas elas, de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo, nos círculos carnais, constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera, ouvida a índole selvagínea, ao lamber com ternura um filho recém-nato, e mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas regiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos, na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão, acima do instinto, permanece nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e às paixões nobres. Muitas vezes, pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime
na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal, procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior, sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, a maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos, na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior, pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Então ele explica para todos nós que nem tudo, como Freud colocou em sua teoria e na sua aplicação, podemos atribuir ao sexo. Tem pessoas que estão lutando contra outros problemas. Tem pessoas que não têm o distúrbio do sexo, mas têm o distúrbio da alimentação, o distúrbio disto, o distúrbio daquilo. O sexo, sem dúvida, é uma vicissitude que leva muitas pessoas ao desequilíbrio orgânico, ao desequilíbrio mental, às portas dos ciúmes, às portas do suicídio, do homicídio. Não tenhamos dúvida disto, mas não podemos também imputar que todas as pessoas vivem em função do sexo. Não, tem muitas pessoas que ligam. Tem sim no sexo uma atitude importante no casamento, na sua união com a sua companheira, com o seu companheiro, mas é uma coisa sadia, é uma coisa tida como normal. Então, Freud, o problema dele foi generalizar. Tanto é que Jung, ele mostra que nem tudo é causador da sexualidade desregrada, do sexo, e aqui o benfeitor espiritual, ele continua tratando esta orientação. Sim, muitas pessoas estão com problema no sexo, mas muitas não. Não podemos generalizar e não podemos tratar todas como se o causador das suas mazelas fosse o sexo. É interessante, André, tanto Freud como Jung, que divergiram sobre essa ideia, cada um estudando sob um ângulo diferente e um prisma diferente. Um instrutor diz que ambos estão equivocados a partir do momento em que eles não associaram a esse meio a questão reencarnacionista. Porque hoje nós percebemos que os psicólogos atuais, tanto os que seguem Freud, quanto os que seguem Jung, quanto os que seguem outros pensadores, têm um grande equívoco em analisar como analisou o pai da psicologia, que deu início nesse estudo, que foi Freud, apenas o momento atual daquele ser. Enquanto nós não buscarmos nos arquivos mentais de vidas anteriores ou de vivências anteriores, nós vamos continuar sem ter as explicações e as soluções para os dramas atuais do homem na Terra. É diferente dos psicólogos que já se enveredaram para os caminhos espiritualistas, que já conseguem entender que os nossos dramas não são pertinentes a essa existência.
são pertinentes há séculos, há milênios, que nos acompanha dentro de um arquivo mental de desorganização no campo espiritual, se fazendo em nosso perispírito uma necessidade aonde o corpo busca aquela necessidade através dos relacionamentos. É muito interessante essa colocação. Não estamos aqui no propósito de descrer da medicina, seja ela na área da psicologia, seja a medicina tradicional pelos médicos, seja os psiquiatras, seja quem for. Nesse livro está patenteado com todas as letras. Se nós não tivermos uma ciência voltada, unificada com a espiritualidade, pouco vamos avançar. Não estou dizendo aqui que os médicos terão que se tornar espíritas. Estou dizendo aqui que a ciência vai ter que trazer a reencarnação à baila. Ele não fala aqui o espiritismo. Ele diz aqui a reencarnação. Porque é a reencarnação onde está todo o enigma e a solução das nossas dúvidas. Vamos continuar a leitura. De um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa, a pregação em curso e, em seguida, acrescentou bem-humorado. Muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se os vales da sombra, mas organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência e com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluímos, deste modo, que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo, em parte, certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo, sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais, sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isto, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá,
Portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Calou-se o emissário, sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio, ao lado de Calderaro, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser. Então aqui neste arremate da resposta do instrutor, ele diz que o que faltou para Freud e o que falta para a psicologia é a compreensão da reencarnação. A reencarnação é a chave que nos liga. A chave não é o problema ser colocado na sexualidade, como sendo oriundo dela todos os males da mente humana. Não. O problema está nas vidas anteriores, nas experiências que já tivemos, e dentre elas o sexo é um dos problemas que carregamos de uma existência para outra. Não é o único, não é o pior e não é o melhor. É um dos graves problemas e das graves moléstias psicológicas que nós sofremos. Ele nos fala que o dia que compreendemos a reencarnação, compreenderemos também graves problemas coletivos. Acharemos a solução porque não veremos apenas no corpo as respostas que necessitamos e passaremos a dar um veredito mais assertivo, porque compreenderemos o hoje em reflexo do ontem e já preparando para o amanhã. É uma resposta atual, uma resposta sublimada que abre um novo horizonte de entendimento. Nós percebemos que Freud parte para um caminho, analisando o seu contexto atual, na sua época, analisando que um dos grandes problemas da humanidade era o sexo. Não só que quase toda a sua teoria se debatia em torno do sexo. E dali ele coloca as outras vertentes dos outros vícios que caminham ao nosso lado. Esse irmão iluminado que fazia a palestra, onde estava André Luiz, Calderaro e um pouco mais de 200 de pessoas, estavam ali meditando sobre uma temática que é das mais importantes e talvez hoje uma das mais graves que nós temos. Porque Freud estudou um assunto que não havia tanto desregramento nesta área como se tem hoje. O sexo virou algo banal. E por se tornar algo banal, nós estamos vendo as pessoas terem comportamentos banais. Então vem esse irmão iluminado, como descreve André Luiz, dizendo por 2 vezes no seu discurso que tanto Freud como Jung, como outras correntes de pensamento na área da psicologia, no que tange o assunto da sexualidade, cometem um grande equívoco porque descobriram uma parte do problema humano, mas não conseguem encontrar a solução se eles não aceitarem a reencarnação. Diga de passagem, a reencarnação não é um fator explícito da doutrina espírita.
A doutrina espírita não reinventou a roda. A doutrina espírita fez-nos lembrar no cristianismo redivivo, quando Jesus, naquela conversa com Nicodemos, que Nicodemos diz: Senhor, eu sei que tu és filho de Deus, porque ninguém revelas o que tu revelas se não for um espírito de alta magnitude. Diga, Senhor, como pode eu, velho como sou, retornar ao ventre de minha mãe, que mais velha ainda o é? E Jesus, então, com toda aquela paciência, com toda aquela logística do amor, lhe diz: Nicodemos, o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito, porque este já existia muito antes da formação do corpo. Com o depassar do tempo, a Igreja Católica, que era a única existente no ramo cristão, que era católica, apostólica, romana, até que houve a dissensão com os protestantes, que protestaram, pessoas que estavam dentro da igreja protestaram de alguma segmentação, e num determinado momento da história, um rei, que era papa, porque nós tivemos vários reis que foram papas, eram reis casados. A mulher desse rei, por exemplo, ela tinha pavor da reencarnação, porque ela tinha uma vida devassa. E ela faz com que o marido retirasse a questão da reencarnação. E a partir daquele momento, nós tivemos a ressurreição. Aparentemente, parece duas palavras terem um sentido de duas maneiras de se ver a mesma coisa. Porque a ressurreição é a volta do espírito no mesmo corpo físico, coisa que é impossível, porque, como disse Jesus, do pó viemos, para o pó retornaremos. A reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo físico, tendo as suas oportunidades naturais para que possamos encontrar as questões da nossa evolução. É por isso que nós percebemos que quando há essa teologia, quando a psicologia pegar Freud, seja os que seguem Jung, seja os que seguem qualquer outro desta linha de pensamento, quando eles colocarem a reencarnação sob a tutela do entendimento, num tripé, vão perceber que nós vamos achar a solução de um enigma que até hoje parece estar tão distante da criatura humana. A ciência trabalha muito com a questão da teoria e ela não consegue chegar à prática porque falta-lhe elementos naturais para explicar esse quebra-cabeça que os espíritas hoje conseguem explicar com muita facilidade e com muito entendimento. Queridos amigos, hoje estamos encerrando o capítulo 11 sobre o sexo. Quem está nos acompanhando a partir deste programa, nós também convidamos a conhecer desde o prefácio de Emmanuel, com as suas informações, com seus personagens, até chegarmos no capítulo de hoje. Nós temos, habitualmente, alguns recados que deixamos para o final. O primeiro, muitas pessoas gostariam de entrar em contato conosco. Pode ser pelo WhatsApp do programa ou pelo e-mail. O WhatsApp é 19 997 782794. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com. O meu e-mail, vilardandré2@yahoo.com.br. Muitas pessoas perguntam como podem ajudar o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a TV A Caminho da Luz. Até o presente momento, eu já lancei alguns livros e na nossa loja virtual, além dos livros de minha autoria, temos de outros médiuns e de outros escritores. Ao adquirir um livro, você automaticamente estará nos ajudando. Loja acaminhodaluz.com.br.
E o último convite é sobre o próprio YouTube. O seu like, o seu comentário no vídeo, a sua inscrição, o seu compartilhar, ele é muito importante para atingirmos os corações, para atingirmos mais pessoas. O nosso canal ele é monetizado, por isso que no início do vídeo e no final, frequentemente tem um vídeo que não é nosso, um trailer, e aquilo gera uma pequena receita para a TV, que ajuda-nos a mantermos o que já temos e a projetarmos novos projetos. Então nós contamos muito com a sua ajuda para a divulgação do canal. Eu gostaria de agradecer profundamente todos aqueles que têm mandado mensagens, que têm expressado dentro da normalidade todo o carinho para com o nosso trabalho, tanto eu quanto o nosso querido André Luiz, a nossa gratidão. Mensagens não só do Brasil, mensagens de várias partes do planeta, de espíritas, muitos deles são brasileiros, mas também temos recebido mensagens de franceses, de espanhóis, de italianos, de holandeses, belga, como nós temos alguns amigos belgas, quando lá vamos fazer nossas palestras, nosso mais puro agradecimento pelo carinho que tem para com todos nós. Nós vamos encerrando aqui a nossa programação e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos abençoando, nos envolvendo, propiciando a todos nós a paz que tanto necessitamos. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa.